Queridos, eu estou acompanhado do Tiago. Tiago é um dos nossos membros da nossa congregação. Somos pastor de um setor, de uma região em Coraci, que faz parte da Assembleia de Deus em Coraci, área 26, que é composta por 3 igrejas: a Lírio dos Vales, que é a sede, a Monte Santo e também a Aliança Eterna. E o Tiago também é um dos nossos membros ali e me dá o privilégio da sua presença hoje. Quantos querem também deixá-lo à vontade, se é verdade, digam amém. Amém. Deus abençoe, Tiago. Obrigado por ter aceitado o convite. Amados, por favor, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Eu fiz um cálculo aqui e acredito que as mulheres estão nos ganhando por 2 ou 3 no máximo. Eu contei, chegou algumas pessoas depois, mas quando eu contei tinha 14 mulheres e 12 homens. Então a gente não estava tão atrás assim não. Está perto, né? Está perto. Chegaram mais algumas pessoas aqui, eu perdi o cálculo, mas acredito que a palavra que Deus tem ao nosso coração vai falar tanto com homens quanto com mulheres. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim: certo dia, está no telão, né? Passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, ela disse a quem? Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é o quê? Santo homem de Deus. É santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Diga: Deus, continue falando ao meu coração. Amém. Pode tomar assento. Muito obrigado. O texto que nós lemos faz parte do ministério do profeta Eliseu. Quem era Eliseu? O sucessor de um dos maiores profetas que houveram durante o Antigo Testamento, Elias. Eliseu tem o desafio, a responsabilidade, o privilégio de substituir um grande homem de Deus, Elias, um homem que orava para que não chovesse e não chovia, um homem que orava para que chovesse e chovia. Eliseu recebe a incumbência de substituir
este grande homem de Deus. E antes de Elias ir, Eliseu, você conhece a história, recebe de Elias uma pergunta: o que tu queres que eu te dê? O que tu queres que eu te faça? Eliseu foi ousado. Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero a porção dobrada do espírito que está sobre ti. Elias disse: ok, se você me vir subir, você receberá a porção dobrada do meu espírito. E a história diz que por onde Elias ia, Eliseu o seguia. Elias foi para Gilgal, Eliseu foi para Gilgal. Elias foi para Betel, Eliseu foi para Betel. Elias foi para Jericó, Eliseu foi para Jericó. Eliseu não percebia, mas Eliseu estava sendo discipulado. Eliseu estava aprendendo. E o maior discipulado é a vida. A vida na vida. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: aquele que anda com o sábio se torna sábio. Elias estava ensinando Eliseu a ser um homem de Deus. Elias é tomado, Eliseu entra em crise: meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros, um redemoinho leva Elias aos céus. E agora Eliseu recebe o manto, a capa, a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Mas o que chama minha atenção é que Elias vai ser conhecido, ou melhor, Eliseu vai ser conhecido não apenas pelos milagres que ele fez, mas pela forma que ele viveu. Vou repetir: Eliseu não vai ser lembrado apenas pelos milagres, ele vai ser lembrado pela forma que ele viveu. O texto que lemos mostra o ministério de Eliseu. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, ele andava longos quilômetros, às vezes sem comida, às vezes sem uma sombra. Uma mulher rica, uma mulher casada, via aquele homem indo e vindo. Teve um dia que ela disse assim: ei, entre aqui na minha casa. E o texto diz, versículo de número 8, que ela o constrangeu a comer pão. Ela alimentou o profeta. Ela disse: olha, vem comer aqui na minha casa. E todas as vezes agora que Eliseu passava por lá, ele ficava hospedado, ele ficava alimentado por aquela senhora. Só que a mulher, ela tem uma capacidade desenvolvida mais do que nós homens. Qual capacidade? Observação. A mulher, ela consegue observar mais que o homem. Isso é comprovado na psicologia.
quando se trata de coisas que estão perto dela. Então a mulher observa, versículo 9, versículo 9, por favor. Ela observa, e o que ela observa? O que ele falava. Vejo, percebo, compreendo. Ela observou por muito tempo. O quê? O que Eliseu falava. Porque aquilo que nós falamos revela quem somos. Vou repetir. Aquilo que nós falamos revela quem somos. Jesus disse assim: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai do homem procede do seu coração. Então, se o seu coração for cheio de coisas boas, do que você vai falar? Agora, se o seu coração for cheio de coisas ruins, do que você vai falar? Nosso linguajar, aquilo que falamos, revela quem somos. Ela observa não apenas aquilo que ele fala, ela observa aquilo que ele faz. Porque nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos revela quem somos. É por isso que 1 João 2, versículo 6 diz: aquele que diz que o conhece a Jesus, deve andar. 1 João 2, 6, tá? Aquele que diz que o conhece, aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Ou seja, andar aqui não é o andar fisicamente, é o comportamento. É a forma que nós vivemos. É a forma que nós agimos. Ela observa aquilo que ele fala. Ela observa aquilo que ele faz. Escute isso com muita atenção. Ela observa a forma que ele trata o sexo oposto. Ela observa a forma que ele lida com o sexo oposto. E ela chega a uma conclusão. Versículo 9. Para falar como este homem fala, para se comportar como este homem se comporta, para lidar com o sexo oposto como este homem lida, só tenho uma conclusão. Qual? Amor. Nós estamos diante, sabe de quem? De quem? De um santo homem de Deus. Deixa eu contar uma história para você. Alguém já ouviu falar de Billy Graham? O ministério, infelizmente, o pastor Elton falou disso mais cedo. Algumas pessoas se utilizam do ministério com fins lucrativos. Estão mais interessados na verba do que o verbo. Entendeu? Querem mais dinheiro do que almas. E nos Estados Unidos, uma nação protestante, alguém observou Billy Graham por 3 meses, um jornalista. Aonde Billy Graham ia, ele ia atrás. Não ia com um crachá escrito jornalista. Não ia dizendo estou investigando Billy Graham. Não, ia como investigador. Aonde ele ia, com quem ele conversava, a forma que ele tratava o sexo oposto. E esse jornalista não era crente, pelo contrário, é daquelas pessoas que não são crentes e que procuram brechas para ter o que falar dos crentes. E após 3 meses investigando a vida do Billy Graham, aonde ele ia, com quem ele falava, a forma que ele tratava o sexo oposto, este homem chegou a uma conclusão. E a conclusão dele?
Estou diante de um santo homem de Deus. Eu confesso que essa palavra mexe comigo, porque eu sou pastor. E no Brasil, as 3 classes mais desacreditadas, as 3 começam com P: político, policial, quem sabe a outra? Pastor. As pessoas chegaram a desacreditar nessas funções. Nós temos o desafio de viver como viveu Eliseu. Quem ouvia falar, quem via o seu comportamento, a forma que ele lidava com o sexo oposto, tinha que chegar a uma conclusão. Qual conclusão? Estou diante de um santo homem de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se as pessoas observarem a sua vida, se as pessoas observarem aquilo que você fala, não aqui, mas lá na mesa da sua casa, no WhatsApp, se as pessoas observarem a forma que você lida com o sexo oposto, o que elas diriam sobre você? O que elas diriam sobre você? O que elas diriam sobre você? Pastor, o que dizem sobre mim não é importante. Mentira, é sim. Porque Provérbios 27, versículo 2, se puder colocar, coloque. Provérbios 27, versículo 2 diz: seja outro que te elogie e não a tua própria boca. Pastor Elton, se eu dissesse assim para você, você não me conhece, eu chegasse assim, Pastor Elton, eu sou homem de Deus, me leve para pregar na sua igreja, você me traria? Você não me conhece. Agora o pastor Tiago disse: olha pastor, eu não posso ir, mas eu tenho alguém que pode, e é um servo de Deus. O Senhor me trouxe para pregar. Provérbios 27, 2 diz isso: seja outro que te elogie. Não, irmãos, eu sou muito santo. Eu já vi gente assim. Não, irmão, eu sou diferente, tá? Desculpa. Não, irmão, sabe, o que você fala acerca de si mesmo? Agora, o que o outro fala de você. Eu sei que nós ouvimos muito a Damares. Quem gostava da Damares? Sumiu, né? A cantora Damares. Tá meio sumida, né? Faz tempo que eu não ouço nada assim dela. Eu gostava muito dos hinos dela, mas tem hinos que existem erros teológicos. E tem um hino dela que ela diz assim: não vou me importar com o que o mundo diz. Quem lembra? Só que, irmãos, Jesus não viveu assim. O importante é o que meu Deus pensa de mim. Só que Jesus não viveu assim. Mateus capítulo 16, Jesus chama os discípulos, versículo 14, e Jesus faz uma pergunta. E olha a pergunta que Jesus faz: o que dizem? Versículo 13, por favor. O que diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem de mim? O que elas estão falando ao meu respeito? É algo positivo? É algo negativo? Eu sou um homem de Deus? Eu sou um falso profeta? O que as pessoas estão dizendo de mim? Ah, pastor, todo mundo fala mal de mim. Cuidado. Se todo mundo fala mal de você, acho que o problema não é todo mundo. Sim ou não? Vai ter gente que vai nos perseguir? Vai. Vai ter gente que vai falar mal da gente? Vai. Mas amados, quando é a maioria é perigoso. Quando é a maioria é perigoso. Tem uma frase da homilética. A homilética é a arte e a ciência de elaborar sermões.
Tem uma frase da homilética que diz assim: aquilo que tu vives fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu pregas. Aquilo que tu vives fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu pregas. Quantos já ouviram? Ah, fulano até prega bem, pena que não vive. Ah, não, fulano canta bem, pena que... Sim ou não? Aquilo que tu vives fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu pregas. Aquilo que tu vives fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu cantas. Francisco de Assis, ele chegou a dizer o seguinte: pregue em todo tempo. Pregue em todo tempo. A porta está fechada. Acho que tem alguém querendo entrar. Pregue em todo tempo. E se for preciso, fale. O que Francisco de Assis está dizendo é que nós não só pregamos com a nossa boca, nós pregamos com a forma que nós vivemos. Como nós somos no trabalho, como nós somos na rua que nós moramos, como nós somos no condomínio, como nós somos na casa da sogra. É de pesado, né, pastor? É da sogra. É da sogra. Porque Jesus disse em Mateus 5, versículo 16: assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, deixa eu chamar a sua atenção para algo interessante. Vamos voltar para o capítulo 4, versículo 9, segundo Reis. Essa mulher, ela não viu Eliseu fazendo milagre. Ela não viu Eliseu curando alguém. Ela não viu Eliseu profetizando. Ela viu o caráter. E ao ver o caráter, ela disse: estamos diante de um santo homem de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Eu digo, enquanto igreja pentecostal, é que basta alguém falar 5 palavras em línguas, nós dizemos: é homem de Deus. Basta que alguém profetize, revele o CPF. Nossa, pastor, o senhor tem que trazer esse homem. Não é possível, pastor. Você acredita que ele revelou o meu CPF? Você acredita que ele revelou o Renavan do meu carro? O senhor tem que trazer esse homem para pregar aqui. Pastor, esse que é homem de Deus, pastor. O senhor não, pastor. Esse aqui que é homem de Deus. Porque a gente pensa que o simples fato, estou sentindo Deus aqui, que o simples fato de alguém ser usado faz dele um homem de Deus. E George Emmett disse algo poderoso. George Emmett disse o seguinte: o fato de alguém ser usado por Deus não significa que essa pessoa seja aprovada por Deus. Deixa eu contar para você uma coisa. Tem gente que Deus usa, mas não aprova. Tem gente que Deus usa, mas não vai ser salva. Não. Mateus 7, versículo 21. Naquele dia, que dia? Dia do juízo final. Muitos vão me dizer: Senhor, Senhor. Coloca o 22 agora, por favor. 22. Eu profetizei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, fiz milagres em teu nome. Olha que coisa tremenda. Profetizou, fez milagre, expulsou. Versículo 23.
Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eram poderosamente usados por Deus, mas não eram salvos. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com a iniquidade. Deus não tem compromisso com uma vida de pecado. E tem pessoas que carregam esse título de homem de Deus só porque são usados. Amados, essa mulher aqui, ela é um exemplo, porque ela tinha discernimento espiritual. Para ela não bastava falar em línguas, para ela não bastava profetizar, para ela não bastava fazer milagre, tinha que ter caráter. Josué Gonçalves, pregador que eu considero um dos maiores pregadores do Brasil, já veio aqui várias vezes no Tempo Central da 14, pastor da família. Ele disse assim: não basta ter carisma, carisma é dom, é preciso ter caráter. Olha o que diz Provérbios 22, versículo 1. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mais vale o bom nome, caráter, do que as muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que a prata e mais vale o bom nome. Irmã Maria, nossa, pense numa mulher de Deus, irmã Maria. E o irmão João, nossa, pense num servo de Deus. Bom nome. Ricardo, o sangue de Jesus tem poder. Pense no homem atribulado. Aqui não tem Ricardo não, né? Só um exemplo, tá? Tem não, né? O pastor já estava me olhando aí para me disciplinar. Não, ele não foi. O pastor já me disciplinou ali atrás, né? Graças a Deus. O Ricardo, se tivesse, ele estava batendo a mão assim e te pega lá fora. Sim ou não? Sim. Bom, não. Quero partir por fim dizendo para vocês um testemunho do Russell Shedd. Russell Shedd foi um pastor batista, morreu faz alguns anos. Ele escreveu muitos livros, escreveu aquela famosa Bíblia, a Bíblia Shedd. Quem já ouviu falar? Bíblia Shedd. Ele é o escritor dela. Os comentários, né? Notas de rodapé. Homem de Deus. Quando ele morreu, teve o velório dele. Isso me emociona. Mais do que isso me desafia. A filha dele pediu a palavra. Sabe o que ela disse? Eu só acredito que meu pai pecava, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Pastor, eu não sei vocês, mas isso me vem. Eu só acredito que meu pai pecava, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Esses dias morreu uma senhora tão querida, 86 anos, irmã Ilka. Ela era esposa de um presbítero, irmão João Elias. O irmão João Elias morreu e ela agora faleceu. E eu estava fazendo o velório, sou o pastor da família, e alguém chegou comigo, era filha dela, disse assim: eu nunca vi papai e mamãe brigarem.
Porque, amados, uma coisa somos nós aqui nesse culto. Tem uma frase muito forte que diz: se tem um lugar onde nós não usamos máscaras, é em casa. A gente pode usar máscara na igreja, a gente pode usar máscara no trabalho, a gente pode usar máscara em muitos lugares, mas quando chega em casa a gente tira a máscara. Em casa nós somos quem realmente somos. E depois a gente não entende porque nossos filhos não querem servir ao Senhor. Porque está se cumprindo em nós Mateus 23:3. Coloca, por favor. Esse sermão é um dos sermões mais duros por Jesus. E ele diz assim, ó: fazei, pratiquem e guardem tudo o que os escribas e fariseus dizem, mas só que não os imitem nas suas obras. Por que, Jesus? Porque eles dizem. Isso é impactante, sim ou não? Ó, o que eles pregam está certinho, viu? A mensagem deles é muito boa, só tem um porém o quê? Não imite o que eles fazem. Sério? Por que, Jesus? Porque eles até pregam, só não vivem. E certo, contando para você um testemunho. Teve um homem chamado Robson em Coraci. O Robson foi de gangues, só que ele conheceu o Senhor, foi alcançado pela graça, sua vida foi transformada. E ele se entregou para Jesus e por Jesus. Pregava nas ruas, pregava nos becos, pregava nos presídios, para pessoas que viviam na mesma situação que ele um dia viveu. E ele foi ganhando uma autoridade. Só que Deus tem seus propósitos. E um dia ele foi diagnosticado com tumores. Os tumores estavam em estado avançado. Já não havia nada a ser feito. O pastor Robson morreu. Foi velado na igreja. E uma moça ia passando na frente da igreja, ela olhou e disse: o que está acontecendo aí? Ela viu que era um velório. Ela estava desviada dos caminhos do Senhor. Ela entrou na igreja. Quando ela viu o corpo dele, ela começou a chorar. E ela chamou os irmãos e disse: este homem reconciliar. Ele estava morto. Só que o testemunho continuava vivo. Josué Gonçalves diz muito isso. A maior herança não é uma fazenda. A maior herança não é uma conta bancária gorda. A maior herança é o legado de fé que você deixa para os seus filhos. O ciclo natural da vida é que os filhos sepultem os seus pais. E é lindo quando um filho diz assim: eu sirvo ao Senhor porque meu pai, minha mãe me ensinou. Ainda nesse episódio do sepultamento da irmã Ilka, o neto dela veio me agradecer após o velório. Obrigado, pastor, por ter feito o velório. Eu disse: você sabe que a sua avó está no céu? Ele disse: eu sei. E o que eu me recordo agora é que às vezes a gente entrava no quarto dela e ela estava de joelhos dobrados, orando por nós. Ela estava morta, mas o testemunho continuava vivo. Que testemunho nós queremos deixar? Homens,
de um marido agressivo, de um pai que nunca deu tempo aos seus filhos, de um homem que era mulherengo. Qual é o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos? O maior legado é este aqui, de alguém que foi um santo homem de Deus, que amou sua esposa como Cristo amou a igreja, que ensinou seus filhos no caminho do Senhor, que no suor do seu rosto comeu o seu pão a cada dia, porque do pó foi formado e ao pó voltará. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para a nossa família. Aplicações. O que nós precisamos aprender com esta mensagem? Primeiro, as pessoas nos observam. Jesus tirou você das trevas e trouxe para luz. E tudo que está na luz é visto. Você observar. Elas nem me conhecem. Você que pensa. Você que pensa. Você que pensa. Um dia desses foram roubar uma irmã. Quando o ladrão foi roubar a irmã, olhou e disse: ei, não mexe. É crente. Eles nos conhecem. Segundo, precisamos ser coerentes com aquilo que cremos e pregamos. Nós não seremos perfeitos, mas até quando errarmos, temos que ser exemplos de arrependimento. Você já pediu perdão? Ou o orgulho não deixa? Tem vezes que eu tenho que chamar minha esposa, chamar meus filhos: perdoa, errei, falhei isso aqui. Eu admito, estou errado, não agi como o homem de Deus deve agir. Me perdoe, oro e choro com ele, peço oração. Quantas vezes como pastor chamei uma ovelha e disse: irmão, me perdoe, eu estava debaixo de estresse, falei com você como não deveria, me perdoe, porque eu errei. Até quando erramos, precisamos ser exemplo. Terceiro, quando a mulher percebeu que ela estava diante de um homem de Deus, sabe o que ela fez? Amor, vamos fazer um quarto para que este homem não só coma, mas durma dentro da nossa casa. Portas se abrirão através, não da unção, mas através do nosso testemunho. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar a fazer um exame agora. Uma palavra forte, porque é para homens. A igreja brasileira está precisando de homens. Ezequiel 22, o Senhor Deus diz assim: procurei um homem que estivesse na brecha, para que intercedesse por essa cidade, para que eu não a destruísse. Mas não achei. Homens, Deus quer contar com os homens. As mulheres têm sido levantadas poderosamente nessa geração. Os trabalhos da igreja majoritariamente são as mulheres. Hoje, Deus quer levantar homens. Feche os seus olhos agora. Há uma voz que ecoa, que diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diga: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor não tem nenhum compromisso em falar aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos.
Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos desafiar a viver de tal forma que as pessoas cheguem a essa conclusão: estou diante de um homem de Deus, estou diante de uma mulher de Deus. Te pedimos que nos ajude a amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Te pedimos que nos ajude a sermos exemplos de fé e de amor aos nossos filhos e netos. Nos ajude a externar aquilo que sentimos. Quando muitos homens sofrem, mas sofrem calados. Nos ajude, Deus, a controlar nossos instintos, impulsos. Queremos, Pai, viver para a Tua glória. Nos ajude, nos molde, nos transforme. Tu conheces as nossas fraquezas, nossas limitações, e te pedimos agora, aleluia, Jesus, um abraço. Homens, permaneçam de olhos fechados. Irmã, eu queria pedir que, se seu marido está aqui, você saísse agora do seu lugar e desse um abraço apertado nele. Se o seu esposo está aqui hoje, dê um abraço apertado nele. E eu quero desafiar você, homem. Eu quero te desafiar. Quem é esse jovem para me desafiar? Talvez você esteja pensando. Mas eu estou aqui debaixo de uma unção. Eu estou aqui debaixo do poder do Espírito Santo. Eu quero te desafiar a dizer para a tua esposa que tu ama. Te desafiar a dizer para os teus filhos: eu te amo muito. A gente foi criado assim, homem não chora, mas ele, o maior homem daqui, é Jesus. E a Bíblia diz: Jesus chorou. Nós precisamos voltar a isso, a orar, abraçar, beijar, chorar, dizer o que nós estamos sentindo. Pai, eu oro, Senhor, por famílias fortalecidas. Ah, Senhor, eu oro por lares restaurados, casamentos que estão, Senhor, em crise, que pelo poder do nome de Jesus sejam restaurados. Que aonde este homem chegar, aonde esta mulher chegar, as pessoas percebam que estão diante de um santo homem de Deus. Tenha esse momento agora com a sua esposa. Se o seu pai está aqui, se a sua mãe está aqui, dê um abraço lá também. Eu sei que isso é importante. Eu e a minha casa servimos ao Senhor.